mas por gentileza, abra no livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido como Atos do Espírito. Na verdade, os apóstolos não fizeram nada. Quem fez foi o Espírito Santo através deles. No seu capítulo de número 11, os versículos 25 e 26 apenas. 2 versículos para nossa meditação nesta noite. Você que está em casa, que você venha usufruir desse culto, que você venha sentir a presença de Deus e que você seja grandissimamente edificado. Glórias a Deus. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Repita assim após mim. Eu gostaria só essa última parte do versículo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, que você após mim repetisse com voz audível, tá? No 3. 1, 2, 3. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Diga glória a Deus e toma o seu assento em nome de Jesus. Pois bem, eu gostaria de falar nesta noite sobre o seguinte tema: que tipo de vida cristã você está vivendo? Vou recapitular. Que tipo de vida cristã você está vivendo? E eu já quero até falar com você que de repente está acompanhando esta live, e às vezes você está procurando uma igreja para servir a Deus. Às vezes você está procurando um lugar para você congregar, e às vezes você fica naquela, e olha, qual a escolha? A igreja X, a igreja Y, a igreja Z, e você fica naquela procura. E você diz: não, eu tenho que procurar uma igreja de doutrina assim, assim. Preste atenção, para que você não seja mais um religioso. Quando você tiver que buscar um lugar para servir a Deus, para congregar, não busque uma doutrina, porque as doutrinas muitas vezes, na maioria das vezes, são criadas pelos homens. E em cada lugar, às vezes, uma doutrina é diferente, doutrina de homens. Mas quando você tiver que buscar um lugar para você congregar e servir a Deus, busque um lugar aonde você aprende de fato a servir ao Senhor, a buscar a Deus, para que você não seja mais um religioso, mais um religioso. Então, não busque doutrinas, porque doutrinas, às vezes a maioria são de homens, mas busca um lugar que você vai aprender acerca de Deus, para que você seja um verdadeiro cristão, como é o nosso tema. Que tipo de vida cristã você está vivendo? Muitas vezes, dependentemente do lugar em que nós estamos, se o nosso compromisso não for com o homem,
Mas se o nosso compromisso for com Deus, mesmo que alguém ao seu lado não está obedecendo a palavra, não importa, você vai obedecer. Mesmo que o lugar está cercado de tantas pessoas que não guardam a palavra do Senhor. Mas se você está aprendendo com Deus e está vivendo uma verdadeira vida cristã, você vai obedecer a palavra. Não importe quem não estiver obedecendo. Preste bem atenção, nesse texto que nós lemos aqui, a Bíblia nos mostra que em Antioquia, que era da Síria, um grupo dos discípulos de Jesus recebe um nome bastante significativo. Eles foram identificados, eles foram considerados pela primeira vez cristãos. É a primeira palavra que você encontra na Bíblia, cristão. A palavra cristão está em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 26. E foi a primeira vez que nós encontramos no Novo Testamento os discípulos sendo chamados de cristão. Por que chamados de cristãos? Porque eles estavam debaixo da égide de Cristo. Eles estavam debaixo dos ensinamentos de Cristo. Eles não estavam seguindo uma religião. Eles não estavam seguindo uma placa denominacional. Eles estavam aprendendo os ensinamentos de Cristo. Por isso essa palavra cristão no grego quer dizer Christos, Christos, pequenos cristos. Ou seja, eu sou um diminutivo de Cristo. Eu sou um pequeno. Eu faço parte do seu ensinamento. Eu faço parte do seu discipulado. Por isso eu sou um aprendiz de Cristo. Eu sou um aprendiz. Você também é um aprendiz. Agora, veja bem. Você está vivendo como um verdadeiro cristão ou como um pagão? Como é que você está vivendo? Como um verdadeiro cristão ou como um pagão? Aquele que tão somente segue a doutrina de uma igreja, mas não segue os ensinamentos de Deus. Por isso que eu faço questão que tudo que eu prego e mostro na Bíblia, que o irmão coloque no telão para os irmãos ver, acompanhar, se aquilo que eu estou falando é verdadeiramente certo, correto. Se eu não estou distorcendo a palavra. Por quê? Porque você não deve seguir a homem, você tem que seguir Cristo, os seus ensinamentos. Então, será que você está vivendo como um cristão ou como um pagão? Uma pessoa que não conhece a Deus. Eu até aproveito, se você está vivendo como um verdadeiro cristão, preste atenção, não negocie os seus princípios cristãos. Não negocie os seus princípios cristãos. Se você tiver que negociar entre os seus princípios e prejuízo, fica com o prejuízo, porque princípios não se negociam. Se você tiver que negociar seu caráter com uma grande afronta, fica com a afronta, engole a afronta, mas não negocie o seu caráter. Se você tiver que negociar a sua santidade,
ou as coisas deste mundo aí, fique com a sua santidade, porque santidade não se negocie. Tem muita gente fazendo lá o negócio que Esaú fez, que por um prato de manjar, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Tem muita gente negociando aquilo que recebeu de Deus, e aquilo que você recebeu de Deus é inegociável. Os princípios, o teu caráter, a sua formação no Evangelho, o que você recebeu no primórdio da sua fé. Você não deve abrir mão desses princípios. Você não deve abrir mão. A Bíblia diz que Esaú, por um prato de manjar, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, mais tarde, ele se arrependeu, mas não conseguiu adquiri-lo mais. Por quê? Porque no seu coração não achou lugar de arrependimento. Cuidado para você não negociar os seus princípios. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui: ser cristão, o que significa? A Bíblia diz aqui que pela primeira vez, os discípulos em Antioquia, está no capítulo 11, versículo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, eles foram chamados cristãos. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Barnabé, ele saiu à procura de Saulo, está no versículo de número 5. Ele foi buscar Saulo, ou seja, Paulo, que nós conhecemos biblicamente falando. E ele saiu à procura, porque ali tinha uma igreja que precisava ser ensinada. E aí quando ele encontra, diz o versículo 25, que ele achando o conduziu para Antioquia. E o que me chama a atenção é o que está no verso de número 26. E sucedeu que todo um ano, ou seja, o ano inteiro, 365 dias do ano, o ano inteiro, se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Olha, para ser um verdadeiro cristão, primeiramente precisa ser ensinado. Você tem que estar no lugar que ensina, de fato, as verdades bíblicas do Evangelho. Você não pode estar no lugar onde o padre fala e tudo que ele fala você acredita. Mas ele não está mostrando na Bíblia o que, de fato, está escrito a teu respeito. Você não pode estar numa igreja evangélica aonde o pastor fala, mas não mostra, biblicamente falando, tudo quanto ele está falando. Você não pode estar num lugar desse. Você está sendo ludibriado. Você está sendo enganado. A Bíblia diz que eles ficaram lá um ano, ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos. Discípulos é aprendiz. Pela primeira vez, chamados cristãos. Ser cristão, o que significa? Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Eu anotei aqui, estudando essa palavra, 7 tópicos, ou 7 marcas do verdadeiro cristão. Repita assim comigo: 7 marcas do verdadeiro cristão. Escute bem isso. A primeira marca: o verdadeiro cristão é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Essa é uma marca. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo seu amor a Deus e pelo seu amor ao próximo. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13, os versículos 34 e 35. O que foi que Jesus ensinou? Ele estava ensinando os discípulos.
ele diz, um novo mandamento vos dou. Ou seja, por que Jesus usa a expressão, um novo mandamento vos dou? Porque quando ele falava acerca do amor, certamente os discípulos, eles iam lembrar do que está lá em Deuteronômio capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. E lá, um dos mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí tem um limite. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu não poderia amar o próximo, ao meu irmão, mais do que eu amo a mim. O amor aí é limitado, tem um limite. Quando Jesus fala de amor, ele diz, vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Se entregando na cruz do Calvário por nós. Esse é o amor que, se for necessário, você morre em prol à vida de alguém. Isso é amor. Por isso que ele diz, eu estou desfazendo agora o que está escrito lá na antiga aliança. O amor agora tem que ser ilimitado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É diferente. Não é como está lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não, é como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. É dessa forma. Versos 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha aí, olha os aprendizes. Olha os que se tornarão verdadeiros cristãos. Nisto todos vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos conhecidos pelo amor. Não é pela placa denominacional, pelo nome da denominação, não é pelo tamanho da igreja, a quantidade de pessoas que tem nela. Nananina, não. Nós somos conhecidos, verdadeiros seguidores, discípulos de Cristo, cristãos, quando nós amamos uns aos outros, como Cristo nos amou. Então, essa é a primeira marca. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao seu irmão, ao seu próximo, que é diferenciado. Outro sim, segunda marca, o verdadeiro cristão não esconde sua identidade. Eu estava lendo isso na Bíblia. O verdadeiro cristão, ele não esconde a sua identidade. Aonde ele estiver, ele é cristão. Ele não é na igreja um coitado, lá fora um safado. Na igreja um santinho, lá fora um diabrinho. Nananina, não. Ele é cristão aonde ele estiver. As pessoas olham para ele e dizem, é cristão. E às vezes, muitas vezes, irmão, a gente chega, isso tem acontecido comigo várias vezes. Você chega no lugar, você nem precisa abrir a boca para dizer que é cristão. A pessoa olha para você, meio desconfiada. Você é cristão, né? Você é crente, você é da igreja. Sou sim, glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós somos conhecidos. O verdadeiro cristão, ele não esconde a sua identidade. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Eu fico raivoso quando eu vejo um crente, irmão, que além de não dar bom testemunho lá fora, ele tem medo de abrir a boca e dizer que é cristão, dizer que é crente. Ele tem medo. Mas sabe, dizer que é crente, ele tem medo. Olha o que Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí
Jesus nos comparando como sal da terra. Mas se o sal for degenerado, estragado ou insípido, com que há de salgar? O sal insonso perdeu o seu sabor, seu paladar, está estragado. Aí pode jogar fora, porque naquela época era comum, sal insonso estragado, jogava para tapar buraco nas estradas. Aí vinha as pessoas, pisava por cima dele. Jesus diz, para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eles vinham com aquelas pá carregadeiras, jogava tudo assim para tapar buraco. E as pessoas vinham e pisavam. Será que você não está sendo assim? Aquele cristão estragado, degenerado, que alguém olha e diz, ele vai lá na igreja, mas nunca nasceu de novo. Ele é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Crente Raimundo. Verso de número 14, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Eu disse que o verdadeiro cristão, ele não esconde a sua identidade. Por quê? Porque nós somos luz. E aí está escrito, vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Todo mundo vai ver. Você vê que essas cidades, aonde elas foram edificadas em montes, lugares altos, de longe você olha, você vê. Quando está lá embaixo, né? É igual quando você desce a serra, você vê Santos lá embaixo. Quando você está lá embaixo. Agora a cidade está lá em cima. Você olha de longe e você vê. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Agora cuidado. Vê se a luz que há em ti não seja trevas. E que trevas intensas serão. As pessoas olham para você, não vê luz em você, não vê nada de Cristo em você. Por quê? Porque você não dá bom testemunho, você não obedece na íntegra a palavra, você não vive o amor de Cristo, você não se apresenta como um verdadeiro seguidor, um discípulo de Cristo, um cristão verdadeiro. É a luz apagada, é a luz que não brilha, é a luz ofusca, trevas pura. Então nós somos luz. Nós somos o crente, o sal da terra e a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Esta é a segunda marca de um verdadeiro cristão. A primeira, o verdadeiro cristão é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Segundo, o verdadeiro cristão não esconde a sua identidade. Terceira marca, o verdadeiro cristão leva a sua cruz e segue a Cristo. Aleluia! Tem gente seguindo a Cristo aqui, irmão? O verdadeiro cristão leva a sua cruz e ele segue a Cristo. Olha o que está escrito, Lucas, capítulo 9, versículos 23 ao 26. Lucas, lá está, 9, 23 ao 26. E dizia a todos, não era agora para uma parte dos seus discípulos, era para todos eles. E dizia a todos aqueles que queriam segui-lo, que queriam ser seus discípulos. Ele dizia a todos eles, se alguém quiser vir após mim. O que eu vejo aqui que primeiro, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Não. Até porque, diz a Bíblia, que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Até porque eu sempre digo que Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que vai pela sua própria vontade e escolha, com as suas próprias pernas. Ela vai, ela rejeita a Cristo e ela vai para o inferno. Jesus não manda ninguém para o inferno. É as pessoas que escolhem o caminho, né? As pessoas.
Então, ele dizia a todos: se alguém quiser, tá? Se alguém quiser, eu não obrigo ninguém, vir a mim, ou após mim, negue-se a si mesmo. Você já negou? Você vê que ser discípulo de Cristo, ser um verdadeiro cristão, a gente tem que negar as nossas próprias vontades. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu fazia antes, aquilo que Deus condena que é pecado, eu não posso fazer. Aquilo que era pecado há 10 anos atrás, hoje continua sendo pecado. Deus não mudou. E não existe pecadinho, pecado médio e pecado grande. Para Deus tudo é pecado. Uma mentirinha, pastor, foi uma mentirinha só. Pecado. Não tem mentira grande, mentira pequena. Tudo para Deus é pecado. Então, para você seguir a Cristo, você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e olha, a cada dia, tá? E seguir a Jesus. Tome a sua cruz. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer levar a cruz. Ô irmão, não dá para você levar a minha cruz para mim não, rapaz. Não dá não. Não dá para dar um jeitinho não. A gente pode de vez em quando dar uma ajudinha, né, irmão? Um aos outros. Um sirineu, tá? A gente pode fazer. Mas cada um tem a obrigação de levar. Tome a cada dia tem uma cruz te esperando. E eu já descobri que as cruzes que nós temos que carregar, tem um dia que ela pesa mais. Aquele dia que a luta, as aflições, os problemas, tem dia que a cruz pesa mais. Mas tem dia que ela pesa menos. Ela está mais leve, mais suave. Aleluia. Aí você leva até cantando o hino da vitória. Mas tem dia que você tem que levar chorando. Mas é tua, meu irmão. Eu posso te ajudar a interceder por você, a igreja orar por você. Mas a cruz, não esqueça, é tua. Eu fico raivoso, irado às vezes, com crente que, pastor, dá para marcar uma campanha de oração por mim? Dá, irmão, dá sim. E o irmão vai vir: pastor, eu não posso vir. O que, rapaz? Você quer que eu marque campanha de oração e você não vem? Fica dormindo em casa? Pelo amor de Deus, irmão, eu vou lhe ajudar em oração, mas a cruz é você que tem que carregar. Amém ou não amém? Irmão, o negócio aqui é muito sério, tá? Preste atenção. O cristão verdadeiro, ele leva a sua cruz e ele segue a Cristo. Negar-se a si mesmo significa trazer ou fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou, né? Todas as coisas que Satanás ofereceu para ele, o próprio poder divino, o poder de escapar da morte, e ele entregou-se na missão que o Pai o designou. Ele se entregou, diz a Bíblia. Está lá em Filipenses, capítulo de número 2, versos 5 a 8. Olha o que Jesus fez. Isso é negar-se a si mesmo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o que ele fez. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E olha o que vem depois: e achado na forma de homem. Jesus veio a esse mundo e ele padeceu como homem, isto é, como humano. Alguém acha que Jesus veio de não, mas é filho de Deus. Ele chegou a declarar que era o próprio Deus. Então ele não sofreu dor não lá na cruz. Ele não teve, irmão, Jesus, ele sentiu dores. A Bíblia diz lá em Isaías 53, homem de dores, experimentado no trabalho. Jesus teve dor de cabeça, doeu a perna. A Bíblia diz que teve hora que Jesus estava cansado e ele estava descansando. Jesus era homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristão verdadeiro
tem essa característica: ele é obediente. Não só algum tempo na igreja, ele é obediente até a morte. É obediente. Você fala, ele escuta. Você fala a palavra de Deus, ele a recebe com temor e tremor. Por quê? Porque é obediente. Esta é a terceira marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão leva a sua cruz e segue a Cristo. Vamos para a quarta marca. Ser verdadeiro cristão é preocupar-se com aquilo com que Deus se preocupa. Isso é muito forte. Ser verdadeiro cristão é se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Quais são as suas preocupações? O que é ou aquilo que você gasta mais o seu tempo, e às vezes inutilmente, sem fazer nada para Deus? Escute bem isso. Olha o que diz a Bíblia. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. O verdadeiro cristão, tá? Ele se preocupa com aquilo com que Deus se preocupa. E olha a preocupação de Deus. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Quando você é um verdadeiro cristão, você se preocupa com aquilo que Deus se preocupa. E a única e exclusiva preocupação de Deus é salvar esta humanidade, é salvar o mundo. Por isso que a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única e exclusiva preocupação de Deus, desde o princípio até agora, é salvar a raça humana que se perdeu. A única preocupação de Deus é esta, que Paulo escreveu a Timóteo. Que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não quer que ninguém seja condenado ou que vá para o inferno. Ele quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Olha, é tão lindo essa palavra. Olha o que está escrito em João 3 e o verso 34. Evangelho de João 3, 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. Irmão, Jesus ele veio falando as palavras de Deus e fazendo a vontade de Deus. Já no capítulo 4 e o mesmo versículo 34, ele diz, olha, eu tenho uma comida para comer. Eu tenho uma comida para comer. Aí os discípulos preocupados, mas que comida é esta? Tal? Aí ele revela o teor, a comida que os discípulos tinham ido na cidade buscar comida. Quando eles chegam, Jesus está evangelizando uma samaritana, ganhando ela para o reino de Deus. E aí, quando eles chegam, apresenta a comida que eles foram comprar. Jesus, está aqui a comida, come. Aí ele diz, olha, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. Aí os discípulos preocupados, mas que comida é essa? Comida aqui de Israel, a gente conhece. Estamos familiarizados com ela. A comida aqui, a classe mais pobre come pão e peixe. A classe mais abastada
come pão e carne. A gente conhece. Será que veio uma comida lá da China? Veio uma comida lá da Itália? Que segundo as culinárias aí é a comida mais gostosa do mundo. Será que veio uma comida japonesa? Que comida é essa? Que ele disse, eu tenho que comer uma comida que vocês não conhecem. Aí eles ficam lá se perguntando, aí Jesus revela no verso 34. E diz, sabe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O verdadeiro cristão, ele tem esta marca. Ele se preocupa com aquilo com que o Pai se preocupa. Ele quer ganhar almas para o reino de Deus. Ele quer ser um perfeito ganhador de almas para Cristo. Ele se preocupa com aquilo que Deus se preocupa. E eu pergunto, qual é a sua preocupação? Qual é a sua ocupação nos dias atuais? O que você está bem ocupadinha? Pastor, eu não estou indo na igreja, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Tem tempo para comer, tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir na praia, tem tempo para ir na pizzaria, tem tempo para ir no restaurante, tem tempo para ir no shopping center, tem tempo para tudo. Mas para servir a Deus não tem tempo. O verdadeiro cristão, ele se preocupa com aquilo que Deus se preocupa. E a maior preocupação de Deus, desde o princípio até nos dias de hoje, é salvar a humanidade. O que passa disso é procedência maligna. Vamos para a quinta marca, eu estou terminando. A quinta marca do verdadeiro cristão. Vamos dar uma recapitulada? A primeira, o verdadeiro cristão é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Segunda, o verdadeiro cristão não esconde sua identidade. Terceira, o verdadeiro cristão leva a sua cruz e segue a Cristo. Quarta, o verdadeiro cristão ele se preocupa com aquilo com que Deus se preocupa. Quinto, o verdadeiro cristão esforça para viver a palavra de Deus plenamente. Vou recapitular. O verdadeiro cristão é aquele que se esforça para viver a palavra de Deus plenamente. Ele quer, na totalidade, viver a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo de número 2, os versos 21 e 22. Olha o que Paulo diz. Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Você que gosta de ensinar a Bíblia para os outros, falar a palavra de Deus. Tu que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, mas está furtando. Prega que não pode roubar, mas está roubando. Olha aí, era isso que Paulo estava falando para eles. Aí, o verso seguinte. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio? E aí ele vem falando de pessoas que têm a capa da religiosidade, se diz religioso, mas é só no papo, na prática, ele não obedece à palavra. É só aquela aparência, o rótulo, né? Não tem alguns produtos que às vezes tem um rótulo bonito, mas quando você compra, o negócio está estragado, rapaz. O negócio não tem, o conteúdo está estragado, não tem gosto, não tem paladar. Você comprou por causa do rótulo. Às vezes eu já comprei, uma certa feita eu lembro que eu estava numa viagem e o cara pegou uma máquina de tirar fotos, mas tão bonita, mas era do Paraguai, desse tamanho. E aí ele tinha bastante no carro e começou a enganar as pessoas.
Aí me encontrou lá no posto e disse: rapaz, você não quer comprar essa máquina? Isso aqui tira foto, isso aqui filma, isso aqui não sei o quê. Era do Paraguai, irmão, coisa descartável, não valia nada. E ele coisando tal, eu fiquei encantado com aquilo. Falei: rapaz, mas que coisa linda, coisa mais, isso aqui é tremendo e tal. Mas não tem dinheiro agora, é tanto tal. Vamos lá, passamos num posto que tinha um caixa, tiramos dinheiro, dei para ele, eu fiquei tudo contente. Quando eu cheguei em casa, meu filho Mateus: pai, o senhor foi enganado, isso aqui não presta, isso aqui não tira foto, isso aqui não é nada. Eu falei: puxa, agora já foi. Aparência, o rótulo era do Paraguai, irmão. Eles fazem isso, quando você pega assim, o cara mostrou lá assim, não era nada daquilo. Então preste atenção, cuidado para você não ser crente só com aquela fachada, o rótulo, tá? Tem uma outra, Coríntios, ou Colossenses, né? Colossenses 3, versos 16 e 17. Olha o que Paulo diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Daí o nosso tópico, né? A marca do verdadeiro cristão, ele esforça para viver a palavra de Deus plenamente. Ali está escrito: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, ou plenamente, né? Em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando. Cuidado com palavra que não tem admoestação. Cuidado com a igreja que não tem proibição. Olha, esses dias eu vi um bispo aí falando: vem para a minha igreja, porque na minha igreja é proibido proibir. O bispo dizia, com tom alto, voz alta: vem para a minha igreja, porque na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja ninguém proíbe nada. Ó, a mulher pode ter 10 maridos, o homem pode ter 10 mulheres, o homem pode ser drogado, viciado, toxicômano, não tem problema. Vem como você está e continua vivendo na mesma situação. Não. Isso não é evangelho. Isto não é vida cristã. No evangelho, nos ensinamentos de Cristo, tem proibição sim. O homem não pode ter 2 mulheres. A mulher não pode ter 2 maridos. Tem proibição. Ainda bem que o bispo diz: na minha igreja. Ele estava dizendo, se referindo à igreja dele, porque na igreja de Jesus tem proibição. Por isso que Paulo diz que a palavra tem que habitar em nós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando. Por isso que eu acredito, quando Deus fala conosco através de uma palavra admoestativa, corretiva, exortativa e até repreensiva, eu sou mais de crer que Deus está falando comigo com uma palavra sim, do que aquela palavra que vem para massagear o meu ego. Meu servo, vou te dar uma casa nova, toma passe, você é pá. Meu servo jovem, sua princesa está chegando, toma passe. Ah, como eu gosto desse pastor. Cuidado, isso é ensinamento falso. Isso aí vai te enganar, te ludibriar. Paulo diz aí, ó: admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vossos corações. Então, a quinta marca é esta: o verdadeiro cristão, ele esforça para viver a palavra de Deus plenamente. Tem mais 2. O sexto: o verdadeiro cristão não se envergonha do evangelho. Ele tem prazer de dizer que é um verdadeiro cristão. Ele não se envergonha do evangelho. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Olha o que Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo declarando.
Ele diz, eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão. Eu não tenho vergonha de dizer que sou crente em Cristo. Porque crente, até o diabo é. Mas o diabo crê tanto que até estremece. Só que tem uma diferença. O diabo não obedece. Porque crente até o diabo é. Ele crê tanto que estremece. Agora eu quero ver você ser crente obedecendo na íntegra a palavra de Deus sem questionamentos. Sem questionar. Por isso que Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E olha o que ele diz, porque nele quê? Nele quem? No Evangelho. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então esta marca é imprescindível na sua vida. O verdadeiro cristão, ele não se envergonha do Evangelho. Se eu pudesse sair com uma placa escrita nela com o seguinte epitáfio, né? Epitáfio, escrito aqui, sou cristão, escrito bem assim, eu saía, sou cristão. Eu sou no tempo que o crente era chamado os Bíblias, e o cristão tinha uma Bíblia, essa aqui ainda é pequena, é filhota, vinha, a gente andava assim, ia para a igreja assim, e até com o dedo aqui no meio, porque se encontrasse alguém já abria, a espada comia a palavra de Deus, já era assim. Hoje, esse tempo atrás eu dei oportunidade para um irmão numa igreja que eu estava pastoreando, ele tem uns 2 metros, aí tirou uma bibrinha desse tamanhozinho do bolso. Ele falou, irmão, você é presbítero, uma bibrinha desse tamanho. Hoje as pessoas nem Bíblia estão usando mais. Vai no celular aqui mesmo, né? Vai no celular aqui. Porque no celular ninguém sabe que eu sou crente. Eu posso chegar aqui, ninguém sabe. Na rua aí, meu irmão, sai da gandaia, vem para Cristo, vem conhecer o verdadeiro Evangelho. A gente precisa tomar cuidado. E finalizando, irmão, finalizando, deixa eu recapitular novamente, para você não esquecer. Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Falando baseado no tema, que tipo de vida cristã você está vivendo? Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Primeira, o verdadeiro cristão é conhecido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Segundo, o verdadeiro cristão não esconde sua identidade. Terceira marca, o verdadeiro cristão leva a sua cruz e segue a Cristo. Quarta marca, o verdadeiro cristão se preocupa com aquilo com que Deus se preocupa. Quinta marca, o verdadeiro cristão esforça para viver a palavra plenamente. Sexta marca, o verdadeiro cristão não se envergonha do Evangelho. E para finalizar, o verdadeiro cristão, sétima marca, o verdadeiro cristão vive uma vida em santidade. Qual é a sétima marca? O verdadeiro cristão, ele vive uma vida de santidade. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 12 e o verso de número 14. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação. É algo que você tem que mirar e você tem que seguir. Seguir a paz com todos. Por que diz seguir a paz com todos? Porque tem uns crentes briguentos, rapaz.
Ele briga dentro da igreja, fora da igreja, briga com os vizinhos. Eu lembro de uma vez que alguém ligou para mim: pastor, corre aqui, 2 irmãs se rolando no meio da rua. Uma segurou, e crente tem o cabelo comprido, né? Uma segurou no cabelo da outra, irmão, e olha, e eu não solto. Se o pastor não chegar aqui, eu não solto. E uma dizia que estava certo. A briga já fazia meia hora quando eu cheguei, lá na cidade de Mococa, uma cidade interiorana. Aí quando eu cheguei lá, meu irmão, foi só espada para todo lado. Bíblia, as 2 estão disciplinadas. À noite na igreja, as 2, eu quero ter uma conversa. Ah, irmão, negócio, tá? E era líderes do ciclo de oração da igreja. Mas estava brigando, dando escândalo no meio da rua. E tinha uma multidão de escarnecedores. Ah, lá, tá vendo? Dizendo, é crente, é crente. Olha que vergonha para o evangelho. Por isso que o conselho da palavra é seguir a paz com todo. Até com o teu inimigo. Ele não quer ter paz com você, não tem problema. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu não quero briga, a razão é toda sua, eu não quero ter razão, a razão é toda sua, não tem problema, tá? A minha razão é Cristo, é Ele quem me justifica. Acabou, segui a paz com todo, mas o que me chama a atenção, e a santificação. Olha o que diz a Bíblia depois da vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fique em pé os músicos. Preste atenção. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você vai prismar por uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de renúncia à palavra de Deus. Você vai fazer de tudo para obedecer na íntegra a palavra. E você será reconhecido, olha para cá, não como mais um religioso na igreja. Ah, religioso, sou da Hope, sou da Assembleia, sou da Batista, sou da Universal, mas está andando como um verdadeiro cristão, está obedecendo a palavra, está vivendo a palavra, está vivendo em verdadeira retidão e santidade. Se não estiver vivendo, é perca de tempo. Olha para cá, é mais um religioso na igreja. E a igreja, ou as igrejas por aí, está cheia de religiosos. Religioso, está cheio de religioso. Até alguns têm Bíblia, tem gravata e paletó, cheio de religiosos, mas não obedece à palavra. Jesus disse que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Que eu falei para vocês aqui, que tipo de vida cristã você está vivendo, é a palavra de Deus para você nesta noite. Procure viver como um verdadeiro cristão, aonde as pessoas vão olhar para você e vai dizer: esta mulher tem vida cristã, esta mulher é de Deus, esta jovem é de Deus, este varão é de Deus. Nós seremos conhecidos, não porque estamos rotando santidade, não porque estamos pregando ou falando, mas pela nossa vivência lá fora. É lá fora que nós seremos conhecidos como um verdadeiro cristão. Eu não sei como você adentrou nesse culto, mas será que tem alguém que gostaria no seu coração de dizer: olha, a partir de hoje eu quero ter um encontro com Cristo, eu quero seguir a Cristo, eu quero ser conhecido como um discípulo, como um verdadeiro cristão, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Dê um sinal com a sua mão.
e nós vamos orar por você nesta noite. Você que veio para esse culto, quem sabe já veio algumas vezes, ou pela primeira vez você está aqui, e você diz: olha, eu quero me entregar hoje a Jesus. Eu não aguento mais essa vida lá fora, sem Deus, sem Cristo, sem salvação, sem esperança, sem paz no mundo. Eu quero Jesus, eu quero Cristo. Tem alguém que gostaria de fazer esse encontro com Jesus? Olha, tem alguém ali, vem com ela, Thaís. Está com a Paula, vem com ela ali. Quantos podem glorificar a Deus por esta vida? Oh, aleluia! Tem mais alguém? De repente você veio, quer receber uma oração, quer receber uma bênção. Jesus te ama, Ele tem algo grande para você. Tem mais alguém? Faz assim com a mão.